ar mais um Linkados na Área em Casa, um programa de entrevista feito por nós, alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Respeitando o distanciamento social, hoje estamos realizando a entrevista cada um em sua casa. Eu sou Leonardo Scuderia. E eu sou Pedro Salles. Hoje nós vamos entrevistar um dos jornalistas esportivos mais importantes do país, conhecido por comentar e analisar futebol. Ele se formou pela Faculdades Integradas Alcântara Machado e começou sua carreira na Rádio Jovem Pan em 1993 como rádio escuta. Também foi repórter de trânsito, até que aceitou o convite da ESPN Brasil, onde está desde então. Além disso, participou da cobertura de 5 Copas do Mundo e 4 Olimpíadas. Está aqui conosco André Kfouri. André, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer participar e poder colaborar de alguma forma, e agradeço também pelo exagero de receber o elogio que vocês acabaram de me fazer, que eu certamente não mereço. Agora, roda a vinheta, que daqui a pouco tem mais André Kfouri para vocês. André, para começar essa entrevista, o que te motivou a ser um jornalista esportivo e qual foi a influência direta ou indireta do seu pai nisso? A influência foi indireta, e não só do meu pai. A minha mãe também trabalhou a vida inteira e trabalha até hoje de uma maneira um pouco mais afastada, não diária, mas com ambientes de jornalismo. A minha mãe passou quase a totalidade da carreira profissional dela trabalhando no departamento de documentação da editora Abril. No mundo antes da internet, o departamento de documentação era a memória da editora, ou seja, todas as vezes que alguma revista da Abril ou algum projeto especial precisavam do auxílio de pesquisa, de fatos, para embasar aquele trabalho, era exatamente esse departamento no qual a minha mãe trabalhava que era acionado. Claro, meu pai também trabalhou na editora Abril, dirigiu Placar, dirigiu Playboy, dirigiu outras revistas, e trabalhou em diversos canais de televisão como comentarista, viajando para eventos esportivos, aqueles que a gente sonha em cobrir quando começa a carreira, e tudo aquilo, quando eu tinha 12, 13 anos de idade, já me impactava, já me influenciava de uma forma muito clara para mim, em relação àquela conversa de o que você vai ser quando crescer, ou pelo menos o que você quer ser quando crescer. E além disso, o próprio ambiente de trabalho, tanto dele, eu frequentei muito a redação da revista Placar nos domingos à noite, quando as edições eram fechadas, depois das rodadas dos campeonatos de futebol, e também frequentei muito o ambiente de trabalho da minha mãe na editora Abril, que era muito semelhante. Então, a influência foi indireta, porque nenhum deles jamais disse para mim, eu quero que você siga tal profissão, nem eu não quero que você siga essa outra profissão. Eu sempre tive muita liberdade para escolher, mas a escolha foi feita por mim, indiretamente, sem que eu soubesse. André, quais foram os seus principais desafios ao ingressar no jornalismo, a começar, de fato, a ser um jornalista? Eu acho que o meu principal desafio foi conseguir uma primeira oportunidade profissional. Eu tinha a ambição de começar a trabalhar desde o primeiro ano desde o primeiro mês da faculdade. Eu queria pagar a minha faculdade, acima de tudo, não queria depender dos meus pais, não que isso fosse uma imposição por parte deles, claro que não, mas era uma ambição, um desejo meu. E eu queria também, justamente por conversar tanto com eles e por conversar com os amigos deles, que muitos também eram jornalistas, também viviam esse ambiente profissional, eu sempre soube que havia uma diferença muito grande entre o que acontecia na sala de aula, nas faculdades, e o que acontecia de fato nas redações e para quem queria trabalhar como repórter, que era o meu caso, nas ruas, né, fora até da própria redação. Então eu queria encontrar uma oportunidade para começar o quanto antes, e eu consegui na Rádio Jovem Pan, para fazer coisas que não tinham absolutamente nada a ver com jornalismo esportivo, que era o que eu sonhava, era o que eu queria para mim. E esse período de mais ou menos um ano e meio a 2 anos, foi um pouco mais do que um ano e meio, na rádio,
entendendo como era o funcionamento de um veículo de comunicação, como ele se constituía de departamentos diferentes para que a notícia fosse trazida da rua onde ela aconteceu até que fosse levada ao ar, e o processo, né, de confecção do material jornalístico. Tudo isso foi um aprendizado muito rico para mim. Mas, evidentemente, o início é difícil e cada vez mais difícil, porque tem muita gente querendo fazer isso, por incrível que pareça, e a competição é muito grande. Sim, sim, imagino. E André, como foi para você presenciar a criação da ESPN Brasil, né? Que tendo em vista que quando você chegou, o canal ainda chamava TVA Sports. Então, como foi para você testemunhar o crescimento da emissora ao longo de todos esses anos? Aí tem uma coisa engraçada, né? A ESPN Brasil, quando ela nasceu, lá por 1995, antes até, né? Mas quando eu cheguei em 95, ela era como você mesmo disse, não se chamava ESPN Brasil, se chamava TVA Sports, mas ela disponibilizava aqui no Brasil o que ia ao ar no canal internacional da ESPN nos Estados Unidos, que era um canal que quem gostava de esportes americanos nessa época, metade dos anos 90, quem já estava apaixonado por NBA, até um pouco NFL, já conhecia por algo chamado Canal Mais, Canal Plus, que existe até hoje na Europa, também veiculando o material feito pelo Serviço Internacional da ESPN. Então, quando essas imagens começaram a ser disponibilizadas aqui no Brasil, nos princípios da TV por assinatura, quem estava esperto já conseguia ver o Sport Center, por exemplo, americano, antes mesmo da TVA Sports surgir. E quando eu recebi um convite para trabalhar lá, no início da implantação do canal, a formação das equipes, assim, uma coisa muito, muito ainda inicial, eu pensei comigo assim, não poderia ter acontecido nada melhor, porque esse é o canal que eu assisto por causa do meu interesse pelos esportes nos Estados Unidos, por essa coisa toda, principalmente da NBA, que veio trazida para o Brasil pela TV Bandeirantes, pelo Luciano do Vale, pelo Álvaro José. Mas eu enxergava ali a abertura de uma porta que poderia ser muito interessante. Eu não imaginava que seria tão interessante. Tanto tempo depois, eu posso dizer que foi e continua sendo muito mais interessante do que parecia. André, o que a ESPN Brasil, onde você já trabalha há 25 anos, representa para você pessoalmente? Essa é uma boa pergunta, e essa pergunta me leva a uma reflexão que tem que ser feita com cuidado. Eu vou te explicar por quê. Quando a gente está há tanto tempo assim no mesmo lugar, e eu tenho 47 anos, estou há 25 na ESPN, ou seja, eu passei lá mais da metade da minha vida. Quando a gente se acostuma a um ambiente de trabalho, e isso é natural, por causa do passar do tempo, nós estamos falando de bastante tempo, a gente tem uma tendência, eu acho que são duas tendências perigosas. A primeira tendência é achar que aquilo ali vai durar para sempre. Porque, afinal de contas, se você está lá há 25 anos, né, é uma coisa que faz parte da sua vida de uma maneira tão normal que você esquece que você está falando de um trabalho e de uma empresa como qualquer outra. A segunda armadilha é você se sentir tão em casa, porque aquilo faz parte da sua vida, como eu acabei de falar, de uma maneira cotidiana, e é a sua vida em vários aspectos, e há tanto tempo, que é perigoso você se deixar levar e achar que aquilo ali é a sua casa. Se alguém vem na minha casa e abre a geladeira sem me perguntar, a não ser que eu tenha deixado essa pessoa à vontade, eu vou me incomodar, mesmo que eu não fale nada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você acaba encarando como uma invasão. Não é assim, como que essa pessoa entra na minha casa e vai abrindo a geladeira e vai pegando alguma coisa? Ao passo que, na minha casa, mando eu. Na ESPN, quem está lá dentro para mandar, manda. Quem não está lá para fazer o trabalho que precisa ser feito da melhor maneira, não pode ter esse tipo de territorialismo.
Então, é muito comum, e eu já vi isso acontecer várias vezes com pessoas que estão lá relativamente há tanto tempo quanto eu, se incomodarem com certas mudanças, certas coisas que acontecem, certos desvios de rota em relação a qualquer aspecto do trabalho. E eu sempre tento manter para mim que isso é um trabalho, eu sou um funcionário, sim, eu estou aqui há muito tempo, mas eu faço parte de uma engrenagem, de uma organização. Tem muita gente acima de mim que tem a obrigação de dar rumos a esse lugar. Eu não sou uma dessas pessoas, nunca quis ser, muito provavelmente nunca serei, e eu não posso perder isso de vista. Essas são as duas armadilhas das quais eu tento fugir. O resto é uma grande satisfação por estar no mesmo lugar há tanto tempo, ter tido tantas oportunidades e ter visto e participado do crescimento desse ambiente de trabalho. E agora, voltando um pouco mais para sua carreira, assim, né? Qual que foi a cobertura esportiva que para você mais te marcou, assim? E se teve alguma que você não tem boas lembranças, assim, que não foi muito legal? Vou começar pela segunda. É uma coisa muito circunstancial, mas responde a sua pergunta. Assim, eu felizmente nunca participei de nenhuma cobertura assim dessas mais marcantes, fora de casa e tal, que eu tenha voltado e dito, não valeu a pena, não foi bom. Mas houve uma época, no auge da carreira do Guga, que a ESPN criou um programa que chamava Nas Pegadas do Campeão. E era um programa que se dedicava a acompanhar o Guga nos torneios que ele disputava fora do Brasil. Então, a gente ia, a gente olhava o calendário dele, selecionava a maioria dos torneios e acompanhava para fazer um programa que era exatamente um diário da carreira dele. E houve algumas situações, por causa de credenciamento, direitos de transmissão, nos quais o nosso acesso ao local onde os torneios estavam sendo realizados, de uma hora para outra, foi impedido. Depois se soube que era uma coisa relacionada a alguém aqui no Brasil que tinha dito que a ESPN estava entrando em torneios sem ter os direitos de transmissão para fazer um material jornalístico, mas que, na verdade, tinha um programa sendo feito. Eram coisas de competição, de concorrência. Alguém tentou nos prejudicar e, efetivamente, durante um tempo, conseguiu. Então, durante essa viagem, e isso não aconteceu só comigo, houve algumas ocasiões em que a gente tentava ir para o clube onde estava acontecendo o torneio para trabalhar e não deixavam a gente entrar. Então, eu tenho essa lembrança como algo desagradável que estava completamente fora do meu controle e de fato, me atrapalhou muito num determinado momento. Agora, em relação à primeira parte da sua pergunta, sobre uma cobertura que tenha me marcado, é muito difícil você diferenciar entre as coberturas que são aquelas, né, que são top de linha, como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, qual é mais legal, porque depende muito do seu gosto pessoal pelo esporte em questão, depende muito do tipo de experiência que você tem. Mas eu, felizmente, eu consigo sair um pouco desse panorama, que quase sempre, né, nas respostas dos colegas, é dividido entre Olimpíada e Copa. Eu tive o privilégio de participar de uma cobertura surreal, algo que provavelmente não acontecerá mais, que foi a realização de 4 jogos entre Barcelona e Real Madrid, num intervalo de 18 dias, na temporada 2010-2011. E isso foi algo quase sem precedentes. Muitas décadas atrás, alguma coisa assim aconteceu, quando o futebol era muito diferente, a rivalidade entre esses clubes também, eles não tinham os melhores jogadores do mundo na época. E poder estar no estádio e acompanhar o que aconteceu não só com as cidades de Barcelona e Madrid, mas também com toda a Espanha, durante o auge da rivalidade entre esses dois clubes, com Messi, com Cristiano Ronaldo, com Iniesta, com Xavi, com tantos jogadores importantes, mundialmente falando em campo, num período tão curto de menos de 20 dias, a cobertura que eu guardo e acho que sempre vou guardar para mim como uma coisa mais legal que eu pude fazer. Certo. Aliás, até antes de fazer a próxima pergunta, eu vou até fazer uma observação, André. Você me confirma, foram 4 jogos, foram 2 pelas semifinais da Champions League
que o Barcelona venceu por 2-0 no Bernabéu com 2 gols do Messi, um deles um gol antológico, que ele driblou todo o time do Real Madrid. Isso. No Camp Nou, na volta, foi empate 1-1, o Barcelona foi para a final e foi campeão sobre o Manchester United. Teve um jogo também que foi a final da Copa do Rei, o Real Madrid venceu por 1-0, gol de cabeça do Cristiano na prorrogação. Outro jogo foi pela La Liga com o Espanhol, antes de todos esses, foi um empate, não foi? Acho que foi 1-1, eu acho. 1-1, 2 gols de pênalti. Certo. Agora, vou para a pergunta. André, o seu início no jornalismo esportivo foi como repórter de campo. Você sente falta disso? Não sinto. Mas isso não significa que eu guarde nenhuma experiência ruim. Foi uma época da minha carreira que durou mais ou menos 15 anos. Eu entendo que durante essa época eu consegui acumular as experiências que eu gostaria, e a minha saída do campo para ocupar uma função mais realizada mais frequentemente em estúdio foi uma transição natural que acontece na nossa profissão, e foi algo que eu também já desejava por uma mudança de rotina e principalmente uma mudança de agenda. Eu não tenho saudade, porque se eu puder continuar determinando como as coisas vão acontecer na minha carreira, eu não voltarei a essa função. De novo, quero deixar muito claro, não tenho absolutamente nenhuma queixa. Acho apenas que eu já cumpri o meu papel em relação ao que eu queria para a minha carreira. Mas é claro, por força da profissão e por alguma situação que eu não possa controlar, eu tranquilamente voltaria a trabalhar no campo sem problema nenhum. Legal, André. Nossa pergunta era justamente sobre a transição, né, do campo para o estúdio, mas, né, já respondeu. Então, agora partindo para o lado assim, das coberturas, como que foi para você cobrir, por exemplo, uma Olimpíada um dia? E o que você pode esperar das Olimpíadas de Tóquio 2021, que, né, caso os jogos venham acontecer realmente? A primeira coisa que eu posso esperar é que os jogos aconteçam, né, que o mundo esteja numa situação em relação a essa terrível pandemia que faça sentido, né, realizar uma edição dos Jogos Olímpicos nesse tipo de contexto, na conjuntura que nós estamos vivendo. Então, tomara que aconteçam, mas aconteçam com total segurança, né, e não seja uma coisa apressada, atropelada, só por causa de interesses e compromissos comerciais, principalmente. Cobrir a Olimpíada é a coisa mais difícil que existe no jornalismo esportivo. Os eventos acontecem principalmente nos 10 primeiros dias, evidentemente todos quase ao mesmo tempo. É muito complicado você acompanhar, por exemplo, 2 esportes. Entre aqueles que têm mais interesse, como natação, atletismo e tal, você tem que se dedicar a um deles se você está trabalhando, não adianta você querer fazer tudo. As competições, evidentemente, têm horário fixo, mas como você está trabalhando em outro país, você acaba também trabalhando no seu fuso horário, então você acorda no fuso horário local e fica acordado durante o seu também. Então é muito desgastante do ponto de vista do descanso. Até a metade dos Jogos Olímpicos você está empurrado, alimentado eu vou falar adrenalina, mas não é isso, né? Você está estimulado por aquilo tudo que está acontecendo, então você não sente cansaço. Nos últimos 10 dias ou na última semana é muito difícil mesmo, porque essa coisa da falta de sono, a carga de trabalho que é muito grande e tem que ser mesmo, acaba te pegando, mas é maravilhoso ao mesmo tempo. É espetacular. Independentemente de gostar mais de futebol ou de esportes olímpicos, é um ambiente contagiante o tempo todo. A presença do público aumenta a temperatura de tudo que está acontecendo e é muito, muito bom. E para quem escolheu essa profissão por predileção e por paixão, é um dos momentos principais de uma carreira. Que conselho que você tem para esses jovens, né, que estão ingressando na carreira de jornalismo, que a maioria dos jovens que também sonham bastante nessa área de jornalismo esportivo, então que conselho, que mensagem você pode dar para eles? Conselho, só gente muito especial pode dar. Eu entendo que eu posso dar sugestões.
E se eu posso escolher a principal sugestão, ela tem a ver com algo que eu percebo hoje em dia, vem sendo gradativamente esquecido, dispensado no dia a dia da profissão de jornalismo, que é o trato com o idioma. Nós vivemos da palavra, independentemente do meio de comunicação em que estejamos trabalhando. Em televisão, quase tudo também é escrito. Evidentemente, na internet, nos jornais, nas revistas, fica muito clara a relação entre o trabalho escrito e aquilo que o público consome. Na televisão e no rádio, às vezes as pessoas perdem um pouco isso de vista. Evidentemente, há muito improviso e há muito talento envolvido para improvisar na hora certa e com competência, é claro. Mas um conteúdo assustador do que chega ao público consumidor, tanto no rádio quanto na televisão, é escrito do início ao fim. Então, nós não podemos nos distanciar da língua portuguesa, e não só dela. A partir do momento em que estivermos confortáveis com ela, devemos buscar outros idiomas, e eles farão a diferença numa competição por uma vaga, na hora de aproveitar uma oportunidade que se apresente de maneira repentina, em inglês, em italiano, em alemão, em japonês, em chinês, em russo, o que seja. Espanhol, que muita gente acha que é uma língua mais próxima da nossa, embora guardem tantas diferenças, existam tantas diferenças entre o português e o espanhol. Então, se eu posso dar uma sugestão para quem sonha com o jornalismo, independentemente de ser de esportes, de economia, de política, de qualquer coisa relacionada à profissão, invista na língua portuguesa. Leia muito. Só quem lê muito escreve bem. E tente escrever no mais alto nível da sua capacidade. Depois parta para outras linguagens, para outros idiomas. Isso tudo é muito importante também. E eu queria agradecer novamente ao André. Muito obrigada pela participação no programa. Você ajudou dois estudantes que estão no começo dessa carreira aí, né? Ajudou muito, então foi muito significativa a sua participação para a gente. E também muito obrigado ao pessoal da produção do Linkados. Foi um prazer participar e colaborar de alguma maneira. Muito obrigado. Foi um grande prazer te entrevistar, André. Você é uma referência para nós. Você é um cara que tem uma bela história. Você é uma inspiração para mim. E obrigado. Uma boa sorte. Eu que agradeço. Ótima sorte para vocês e estou à disposição, tá bom? Agradecemos a toda a equipe do Linkados na área e nossa querida professora Eide Vargas. Até o próximo Linkados na área.